Olá, eu sou Najara Costa e você está na TV Baobá. Hoje estamos com o advogado, o Dr. Marco Antônio Zito Alvarenga, atual presidente da CONAD, a Comissão do Negro para Assuntos Antidiscriminatórios da OAB São Paulo. Obrigada pela entrevista, Dr. Zito. É um grande prazer. Para iniciar nossa conversa, o senhor poderia fazer uma breve exposição da sua formação acadêmica e como passou a se interessar pelas questões raciais, tornando-se o atual presidente da CONAD. Na verdade, eu sou formado pela PUC. A partir daí, trabalhei junto a algumas assessorias jurídicas do poder público, advogado militante há 25 anos, colega do atual presidente Luiz Flávio Borges Durso nas atividades acadêmicas, junto à ordem, em que pese ele ser de uma outra faculdade, ele ser formado pela FMU, mas nos encontrávamos nos embates do fórum, do dia a dia, e fui desenvolvendo esta visão, pois temos com a vida, detectando algumas dificuldades que eu tive e que muitos tiveram no transcorrer do seu dia a dia. Agora, relata para a gente como foi pensado o primeiro congresso dos advogados afro-brasileiros, evento esse organizado pelo senhor, não é mesmo? Seria, com certeza, eu seria egoísta não relembrar, não dizer a você outros nomes de outras pessoas que fizeram parte da organização. Primeiro, o presidente, que foi um incentivador. Até, na verdade, a sugestão foi feita por ele. Segunda questão são os demais conselheiros da ordem, que são pessoas que estão comigo no meu dia a dia, que é o doutor Rui Martins e o doutor Édio Silva Júnior, que, inclusive, já foi secretário de Justiça. E nós organizamos esse congresso visando atender a um sonho nosso. Havia uma discussão muito expressiva qual era a visão, em especial, do judiciário quanto às questões da questão especificamente do preconceito e do racismo. Havia e há um reclamo da sociedade quanto às decisões proferidas. O judiciário, na verdade, expressa realmente com aquele sentimento de justiça aquilo que o cidadão comum solicita à justiça. Então, começou-se com esse primeiro tema. A questão, a visão do próprio Ministério Público. E a principal, que eu acho que é a mais conturbada, que é a relação da sociedade, da comunidade negra, das pessoas que moram na periferia com a polícia, que é aquela que tem o primeiro contato, que tem o primeiro, a primeira solicitação diante de uma situação extrema. E fora a questão especificamente da atuação dentro dos novos temas. Por exemplo, a questão do racismo, do preconceito, as indenizações, as ações penais, as questões trabalhistas e todas essas questões que surgem como um mercado novo de trabalho por força da relação, quer dizer, ninguém quer ganhar dinheiro com o preconceito racial. Não é essa a questão. Mas é um tema que está aí. Os fatos ocorrem. Então, ocorrendo na área civil ou na área penal, devem ser, na verdade, levados ao judiciário e automaticamente apreciados pelos O mesmos. senhor poderia contextualizar a conjuntura política e o momento de atuação do movimento negro que fizeram surgir os temas das ações afirmativas no Brasil? Olha, nós temos que separar uma questão muito clara. A Ordem dos Advogados, ela não é um movimento. Na verdade, ela é uma ponte entre os movimentos sociais e os poderes, público e privado. E isso até pelo pluralismo de sua formação. Então, na verdade, ela tem a capacidade de postular pelo coletivo em busca dos seus interesses e soluções com a sociedade em geral. O movimento negro tem uma luta muito antiga, uma luta que vem desde a da libertação dos escravos. É claro que a partir daí vem sendo organizada com a Frente de Libertação Negra, com os movimentos, com
com o manifesto feito no municipal, nos idos de 1979, 80, no movimento negro unificado. E hoje, na verdade, tudo que se tem aí no que tange à legislação decorre da sociedade. Por que decorre da sociedade? Porque a legislação é um fenômeno social. Por quê? Quando você elege um deputado, um vereador, um senador, você quer que o represente. Representando, ele faz como a sua manifestação? Criando leis. E as leis decorrem do pedido da sociedade. E a sociedade veio para e passo requerendo e solicitando uma representação mais efetiva. Ou seja, há como reivindicar juridicamente. Né? Há como reivindicar. Nós precisamos aperfeiçoar. Essa é a grande discussão que o Congresso tentou fazer. Ou seja, as faculdades não têm no seu programa a legislação que trata do preconceito racial. Então, precisamos, na verdade, complementar o nosso currículo para atuar nessa área. A outra questão, precisamos também capacitar os operadores do direito. Quando eu digo operadores do direito, na verdade, eu amplio o leque, juízes, promotores e advogados, para que eles se sensibilizem diante da causa. Porque ao agente público, em especial, ele não pode levar para a sua atividade os vícios de conduta ou de ensinamento ao proferir uma sentença, ao se manifestar num processo. Ele tem que, na verdade, tirar essa questão e trazer para dentro do processo o que ali está, com a prova. Não, por exemplo, tipificar como um mero desabafo a questão, às vezes, de uma agressão muito dolorosa para quem sofre, que é a questão específica, olha, negro safado, macaco, numa situação de subjugar de forma a sentir a pessoa não um ser humano como somos todos nós. Na verdade, então, essa questão é importante. Então, há muito que se fazer no sentido da preparação de quem atua nesse trabalho de julgar em geral ou de se manifestar no processo em geral. A Secretaria de Direitos Humanos, hoje presidida por José Gregori, é também fruto de diversas lutas dos movimentos sociais brasileiros. E como essa secretaria vem tratando a questão dos crimes raciais? Olha, a secretaria, presidida pelo meu ex-professor José Gregori, ela criou um centro de referência de recebimento de denúncias no âmbito municipal e tem atuado de acordo com o pleito da comunidade. Quer dizer, se você ali comparece e denuncia, ela encaminha. Ela não tem poder de polícia, ou seja, de punir aquele que pratica, mas ela tem o poder no sentido, tem a função, o poder-dever de encaminhar aos órgãos públicos capacitados ou preparados com competência os reclamos. E é o que nós fazemos também na ordem. Nós recebemos as reclamações e muitas vezes, por exemplo, num determinada área comercial, mandamos para o chefe da segurança, se for o caso, mandamos para o diretor, para que, na verdade, prestem esclarecimento. Prestar esclarecimento, como não temos a função de polícia, não podemos patrocinar ações onde o direito é individual, nós encaminhamos aos órgãos competentes, para que, na análise daquele material, daquele processo, eles adotem as providências cabíveis no sentido de apurar a realidade. Mais uma vez, obrigada. Eu sou Najara Costa e essa é a sua TV Baobá.